Mensalidade do jiu-jitsu na sua cidade. Você acha caro ou barato? Galera, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui em relação ao valor cobrado das mensalidades nas academias. Você acha que é barato ou você acha que é caro? Muita gente reclama dizendo que os preços estão subindo, que os preços estão caros, né? Independente das localidades. Então, as pessoas vêm reclamando dos valores da mensalidade. Mas você, se fosse o professor, você estaria satisfeito com o valor cobrado da mensalidade? Você já parou para fazer essa conta? Você já pegou mais ou menos o número de alunos numa turma e dividiu ali mensalmente para saber o valor que, em média, esse professor recebe por mês, tendo em vista que, na maioria das vezes, o professor não é dono do CT, né? Ele divide esse valor com a academia e quando ele é dono do CT, ele tem que pagar aluguel e outros compromissos, como água, luz, impostos, né? Você já parou para pensar nisso? Você tem vontade de, quando pegar a sua faixa preta, de começar a trabalhar com jiu-jitsu? E quando você começar a trabalhar com jiu-jitsu, você espera ser valorizado, não é mesmo? Hoje nós temos uma inversão, ou seja, as academias cobram um valor X e as entidades organizacionais, né, os eventos, as competições, cobram um valor Y. As academias estão mais baratas, na maioria das vezes, do que propriamente as inscrições dos campeonatos. As federações, a média de uma inscrição da federação está entre 180 a 220 reais, da federação. Isso se você lutar só de kimono. Se você lutar de kimono e sem kimono, é de 380 a 420 reais para você participar do evento. Na confederação, na CBJJ, segue mais ou menos o mesmo padrão, 240, e se você lutar os dois, 420, por aí. E numa mensalidade que, na maioria das vezes, dependendo da área aonde você mora, é em torno de 100, 150, 200 reais. E tem muito aluno que acha caro, mas não faz esse paralelo. E eu vejo muitos professores que não valorizam o seu trabalho. Não valorizam o seu trabalho. O cara tá lá, às vezes todos os dias da semana, de segunda a sexta, ou 3 vezes na semana, não sei, mas independente se tá frio, se tá quente, chovendo, o cara tá lá para ministrar a aula dele. E ele não se valoriza. Ele, às vezes, alivia o aluno na mensalidade para que o aluno venha competir. Mas eu fico pensando, que exemplo que ele está dando para esse aluno? Que exemplo que ele está dando para esse aluno? Porque é provável que este aluno queira viver do jiu-jitsu. Quando chegar a faixa preta, quando tiver o preparo necessário para ministrar as aulas, é provável que ele queira viver do jiu-jitsu. Mas se ele se deparar numa situação em que o professor não é exemplo de um profissional bem-sucedido, ou seja, um profissional que consegue se manter financeiramente por meio do esporte, a tendência desse aluno é desanimar ou ver a saída dele, ou seja, a ida dele para o exterior, como a única opção. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode ter você ir para a gringa, né, você ir para os Estados Unidos, para os Emirados, como a única opção de você viver com jiu-jitsu. Porque senão você vai ter sempre que optar entre a sua família, o seu país, e migrar para outros países para viver do jiu-jitsu. A gente tem que formular estratégias para viver do jiu-jitsu aqui, no Brasil. Mas para que isso venha a acontecer, a valorização do esporte tem que começar pelos professores. A conscientização dos alunos tem que partir do professor. O professor tem que mostrar que, sem o valor da mensalidade, sem o preço justo da mensalidade, será impossível, será inviável que esse aluno que deseja ser um professor futuramente, venha viver do jiu-jitsu. Quantas equipes eu vi nascendo e morrendo? Exatamente.
Professores que começaram, perderam a mão na parte administrativa e sucumbiram. Perderam a equipe. Perderam porque a gente precisa do retorno financeiro para viver. A gente precisa ser bem-sucedido financeiramente, até mesmo para servir de exemplo para os nossos alunos. Então você que não pensa nesse viés financeiro, você que não se preocupa em ser um exemplo bem-sucedido para os seus alunos financeiramente, porque infelizmente é isso que a gente tem que pensar. Tem que pensar nisso, porque senão daqui a pouco os alunos começam contigo criança, daqui a pouco os pais falam assim, ah não, o jiu-jitsu é muito bom, o jiu-jitsu disciplina, o jiu-jitsu ajuda na formação, mas o jiu-jitsu profissionalmente não dá futuro. Cansei de ouvir isso. Cansei de ouvir isso. E não tiro a razão dos pais. Não tiro. Porque muitos de nós colaboram para que isso aconteça. Parece que muitos professores acham que o jiu-jitsu vai ser a salvação da sociedade. A salvação. Não, eu tenho que ministrar as aulas, cobrar é algo que não é bem visto, eu tenho que dar aula de graça, eu tenho que abrir um projeto. Beleza. Quer abrir um projeto? Mas e os critérios de atendimento? Você tem? Você vai ter o controle das pessoas que participam? Porque o que eu mais vejo são pessoas que têm condições de pagar mensalidade e estão se aproveitando de muitos professores. E os professores, na melhor das boas vontades, né? Fazendo papel de trouxa. Trouxa. Infelizmente, fazendo papel de trouxa. Que eu vejo que pessoas que não têm perfil de projeto social, não estão em situação de vulnerabilidade social, estão lá se aproveitando. Então, galera, antes de reclamar do valor da mensalidade, coloca na balança a dedicação do teu professor. Coloca na balança os gastos. Coloca na balança se a valorização do jiu-jitsu mais para frente não vai ser algo positivo para você que quer viver do jiu-jitsu. Coloca isso na balança antes de ser aquele aluno muquirana. Muquirana. Por que eu digo isso? Porque parece que o valor da mensalidade ele é multiplicado na mente da pessoa que está pagando. E às vezes um valor de 150, 160, 200 reais parece que se transforma em 1.000. Porque é uma dificuldade. Parece que o cara está pagando milhões. E não é. Agora chega na competição, o cara dá o valor da inscrição sem pena, sem dó nem piedade. Vai lá, paga, bonitinho, acabou. Vai lá, luta e vem embora para casa. Além da inscrição, tem o deslocamento, a alimentação, né? E o seu professor está lá contigo, sem te cobrar R$1. E você na muquiranagem para pagar a mensalidade. Galera, vamos valorizar o trabalho do seu professor. Coloca na balança quantas aulas ele ministra por mês, quantas aulas você tem a disponibilidade de frequentar e o valor que ele cobra por essas aulas. Coloca na balança, divide aí o valor cheio, o valor total que você paga de mensalidade pelo número de aulas que ele dá. Vê se está caro. Vê se você faria o papel dele. Vê se daqui a alguns anos, pelo menos uns 10 anos em média, o faixa preta leva uns 10 anos para pegar a faixa preta. 10 anos. Vê se o valor que ele está recebendo condiz com a disciplina que ele teve que ter, ou que ele tem que ter, a paciência, o comprometimento. Coloca isso tudo na balança antes de chorar o valor da mensalidade. Pensa bem. Olha aí os valores das competições. Você acha que está caro a mensalidade? Pensando por esse ponto de vista, olhando a situação nesse ponto de vista, a mensalidade que tu paga está cara? Coloca aí nos comentários o valor da mensalidade que você paga e quantas vezes você consegue, quantas vezes tem disponíveis, né? Quantas aulas são disponíveis para você na sua academia. Porque uma coisa é o professor disponibilizar lá
5 aulas semanais, 3 aulas semanais e você só poder ir em uma. Aí a culpa não é do professor. Né? A culpa não é do professor. Agora ele está lá. No horário marcado, no dia marcado, ele vai estar lá. Agora, se você vai ou não, aí depende de vários fatores que estão fora do controle do seu professor. Então, galera, para de ser muquirana. Para! Às vezes você paga as coisas, vai em shows que custa 2, 3, 4, 5 vezes o valor da mensalidade no jiu-jitsu. E você acha que não vale. Na hora de pagar é um parto. Paga logo essa mensalidade, muquirana. Valeu, galera? Isso aqui é um puxão de orelha para você que pretende viver do jiu-jitsu, você que pretende ser profissional da luta, para você acordar para a vida, para você valorizar o seu professor. E também é um puxão de orelha para os meus amigos professores de jiu-jitsu, para valorizar realmente o seu trabalho. O seu trabalho vale ouro, vale muito. Então saiba valorizar o teu trabalho. Saiba valorizar a sua faixa preta. E isso vai servir de exemplo para os seus alunos. Valeu, galera? Coloca aí nos comentários o valor da sua mensalidade. Fala aí, coloca a sua opinião em relação ao vídeo. Coloca aí se você pretende ser um profissional da luta, um profissional de jiu-jitsu, um professor de jiu-jitsu bem-sucedido. E coloca aí o que você concorda, o que você discorda. Valeu, galera? Forte abraço. Os